iniciando mais um estudo do magnetismo e espiritismo, realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor. Hoje estamos na nossa 12ª aula, e nós vamos ver hoje, nessa aula 12, um pouquinho sobre a suspensão da prática magnética, fadiga fluídica, o magnetismo e as dores do paciente, inter-relação dos centros vitais, sonambulismo, magnetismo e espiritismo comparados, a parte 2. Vamos falar um pouquinho sobre o sono magnético e o corpo fluídico, e um pouquinho sobre psicoterapia regressiva. Sônia, poderia fazer? Pereira não está aparecendo. Veio a imagem da tela e daí já sumiu. Então, já está vendo aí. Então, vamos para outro slide. Começando com a suspensão da prática magnética. Então, a ação magnética... sumiu de novo, Pereira. E agora, tá aí? Não. Interessante. Tá caindo. Caiu sozinho. Deixa eu compartilhar novamente. Ação magnética regular, né? Quer dizer, uma pessoa que esteja sempre praticando o magnetismo, vai surgir no magnetizador uma espécie de automatismo de usinagem, tendendo sempre a constituir um padrão, né? Então, se você aplica passe uma vez por semana, mais ou menos meia dúzia de pacientes, então o teu organismo se acostuma com aquilo e ele está sempre reservando aquela energia, né, para usinar uma vez por semana, mais ou menos para meia dúzia de pacientes, né? Então, a cada período em que os centros vitais deveriam ser acionados para exudar esses fluidos, eles iniciam o processo de uma forma um tanto automática. E como os fluidos não são exteriorizados em doação nem em circulação, né? Se a pessoa para, eles produzem, então, acúmulo, né? Então, não há essa drenagem fluídica que a pessoa estava acostumada a fazer na doação, e aí isso fica parado e acumula, né? Congestiona nos centros de força. Parte desses fluidos podem ser reabsorvidos, mas isso não é regra geral, pois vários magnetizadores apresentam sinais de bloqueios seguidos de congestão, gerando desconforto e mesmo diminuição da imunidade. Então, nós temos aí a palavra do Albert de Rochat, no livro Exteriorização da Sensibilidade, em que ele diz: é assim que se explica o mal-estar de um magnetizador de profissão quando cessa de funcionar durante algum tempo. Não é o dispêndio de OD. OD, ele chamava fluido vital. Alguns magnetizadores, naquela época, chamavam de OD, esse fluido vital, né? Então, não é o dispêndio de fluido vital que lhe é uma necessidade, é a sua renovação. Eis a que simplicidade se reduz o problema de saúde. Então, está ali só bem resumido quem era esse Albert de Rochat, né? O nome inteiro ali, Eugênio Auguste Albert de Rochat Deglan, que viveu de 1837 a 1914, era um engenheiro militar, escritor e pesquisador dos fenômenos do magnetismo e do espiritismo, né? E autor do livro As Vidas Sucessivas, que a gente vai citar nessa aula mesmo mais tarde, lá que ele escreveu em 1911. Então, formas de evitar essa, essas consequências, né, da suspensão da prática do magnetismo. Primeiro, espaçar a aplicação de passes gradativamente. Então, claro que isso só se a pessoa souber, né, que vai precisar, vou precisar viajar, precisar parar por algum motivo, que vou ter que estudar, qualquer coisa,
né, alguma outra coisa, ou profissão e tal, que não dá tempo. Então, deve fazer uma tabela regressiva de sessões, diminuindo aos poucos até poder suspender totalmente. Assim, o organismo físico e fluídico vão se adaptando sem gerar congestionamentos. Tá? Segunda forma, receber passes dispersivos. Então, quando você não consegue fazer isso, tem que parar de uma forma abrupta, então deve receber passes dispersivos durante algumas sessões, né, para que ele não congestione, né, essas energias, tá? Então, vamos entrar na fadiga fluídica agora. Fadiga fluídica ou fadiga magnética ocorre por excesso de doação de fluidos vitais, seja de forma voluntária ou de forma involuntária. Porque às vezes é apenas por sintonizar com alguém que suga esses fluidos, pode ocorrer, até numa simples conversa, né? A pessoa começa a doar. Às vezes, né, como a gente comentou, alguém que trabalha com público, né? Então, isso é muito comum, a pessoa fica exaurida, né? Porque a outra pessoa começa a sugar e ela quer ajudar e vai doando, doando mesmo involuntariamente. Então, vejamos o que os espíritos responderam a Kardec quando ele perguntou: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Claro que aqui ele perguntou da faculdade mediúnica, mas a gente sabe que tem um paralelo, né? Então, os espíritos responderam: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, que é o que usa mais ectoplasma, né? Que a gente sabe, que é o fluido vital, na verdade. Então, aí a correlação bem próxima com o magnetismo, né? Então, ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, é normal, até você, depois de uma sessão de aplicação de passe, né, magnético, você ficar cansado, né? Você atendeu lá 6, 8 pacientes, às vezes, você não tiver, principalmente se não tiver acostumado, você vai se sentir cansado, mas aí você vai tomar bastante água, vai repousar depois, durante a noite, e no dia seguinte está zerado, está com a vitalidade normal, né? Então, esse é o correto. Aí, Kardec, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, o Kardec continua perguntando para os espíritos: pode o exercício da mediunidade ter em si mesmo inconvenientes do ponto de vista higiênico, da extração feita no abuso? E os espíritos respondem: há casos em que é prudente e necessária mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium ocente e desde que experimente fadiga, deve abster-se. Então, isso vale a mesma coisa para a aplicação do magnetismo, né? Então, tem época que, às vezes, você não está com tanta vitalidade, né? E aí você tem que, não pode abusar, né? Doar além daquilo que é possível, porque aí você tem que passar a ser paciente, né? Então, continuando ali, o desgaste na doação de fluidos anímicos é proporcional à quantidade de gasto em processo semelhante à mediunidade de efeitos físicos. Então, sempre que uma pessoa estiver sugando fluidos, mentalizar a não doação em cada um dos centros vitais de mãos ou proteção em torno, né? Ou você imagina que não vai doar, né? Ou você imagina uma proteção em torno de você para que a pessoa não sugue, né? Isso, quem tem mediunidade já está acostumado a fazer normalmente, né? Mas aí, vai se tornar magnetizador tem que tomar esses cuidados também, certo? Para frente. Em cada sessão de passe, o magnetizador deverá ficar atento aos sinais de usinagem para saber o quanto está doando. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção e ir se conhecendo, né? À medida que vocês forem depois aplicando o passe, quando a gente começar as práticas, nós vamos fazer treinamento em dupla, né? Então, vocês vão já começar a fazer
ter essas percepções e prestar atenção nisso, tá? Sônia, posso fazer uma pergunta? Claro. Tá, no caso dessa doação involuntária, tem como bloquear? Não, não sei se ocorre comigo, mas ocorre assim que tem dia que eu me deparo com 3, 4, 5, 10 pessoas, e de uma hora para outra aquela fraqueza, aquela Então, sonolência. com certeza é isso, né, Jorge? Mas é como eu falei, são duas formas, né? Ou você imagina que treina, não vou doar nenhum centro de forças, mentaliza eles, e não vai doar, ou você plasma em torno de você, né? Que tudo é pelo pensamento, se plasma como se fosse, digamos, uma redoma de vidro, alguma coisa, né? Dizendo assim, não é vidro, né? Vai ser um campo magnético, mas você vai imaginar uma proteção em torno de você que impede que a pessoa sugue, né? Então você tem que estar atento para, antes de chegar nesse ponto, você já, quando você conversa com muitas pessoas, você já pensa, não vou doar, não vou doar. E principalmente a partir do momento que, a partir de agora, né, Jorge, você vai exercitar, você vai estar cada vez usinando mais. Então, se você se expõe assim, sem prestar atenção, você vai ser mais sugado ainda, né? Porque você vai estar estimulando sempre o teu senso de força a produzirem para poder fazer os exercícios, né? E aí, então, você tem que estar muito atento. Então, Existe, vigilância que Jesus dizia é em todos os sentidos, né? existe um equívoco que muitas vezes pessoas deixam se envolver, é tudo questão de sintonia. Sentir a energia é uma coisa, se absorver é outra. Quando ele fala involuntário, é porque a pessoa não se manifesta nada e deixa fluido, que está na sintonia. Uma das orientações que temos falado para os médios, e os resultados têm que ser positivos, é quando você for conversar com a pessoa, que normalmente a pessoa vai conversar e já sabe que aquela pessoa, às vezes, vamos dizer assim, é muito negativa lá e tal. Aí se a pessoa já vai lá, nossa, aquela pessoa é negativa, mentalmente já vai pensando isso. Quando chegar perto dela, vai ser exatamente isso, ela vai bater e vai puxar tudo para você. Porque você aceitou a sintonia. Além daquilo que a senhora falou, de você não doar, faça ao contrário. Quando você for conversar com a pessoa, faça uma oração para ela. Aí quando você faz a oração para ela, você pensa assim, puxa, que o meu fluido possa envolver esse amigo, essa amiga, esse grupo positivo. E vai assim, porque se você for e chegar lá e começar por qualquer motivo, nossa, estou sentindo a energia dele, você vai puxar para você. Eu conheci vários e vários, inclusive algumas pessoas que estudaram magnetismo, que tinha isso. Chegava no lugar e até vinha conversar comigo. Nossa, cheguei perto de fulano estava carregado. Ué, e aí, o que você fez? Ah, não, porque agora estou sofrendo. Ué, você não ajudou ela. Se o seu objetivo é ajudar, você tem que ter feito primeiro uma oração. Uhum. Você entendeu? Você tem que sair. Na verdade, mas aí, Pereira, só complementando, isso é uma questão de energia densa. O que o Jorge falou é assim, ele não percebe porque são pessoas que vêm conversar normalmente, né? Mas é a energia densa que cai fadiga fluídica. Sim, A energia mas às positiva vezes vai. não é densa, né? Às vezes a pessoa Ah, só está sugando, só está sugando. mas a Como é energia o caso de pessoas assim, que às vezes vêm contar problemas, então, mas às vezes você não sente energia densa, né? No ah, caso, o Jorge, por exemplo, pode ser que ele nem perceba, né? É o que é o mais normal, a pessoa não, tem. mas é isso que eu estou falando. Ele tem que passar de ele não perceber para ele perceber. Aí que eu estou dizendo, se ele não percebe, tudo bem. Mas antes de Então, conversar, eu você sei, tem que. Pereira, mas aí, então, deixa eu só Bom, comentar assim. se Não, não for. não, Aí, é que veja, ele ainda não percebe. Então, o que, que tem que ser? Perceber o tipo do teor da conversa da pessoa, né? Porque depois, com a prática, você pode até perceber energias, mas enquanto você não percebe energia, Jorge, o teor da conversa da pessoa também te dá um toque nisso, né? E ela vem, por exemplo, dizendo, ai, puxa, tive tanta... Nossa, hoje o dia foi assim, foi assado, foi difícil, foi isso, foi aquilo, trazendo problemas, isso aí é o que mais suga. Que a então, mas pessoa está em depressão, né? Quer dizer, ele pode ser, o que eu quero explicar é isso, que pode ser que o Jorge não sinta a energia densa, mas mas você não ele entende. vai avaliar o conteúdo.
Mas talvez você não entendeu o que eu falei. Eu não falei que a pessoa sente. Qualquer pessoa. Se eu vou para uma reunião, qualquer que for, eu não conheço a pessoa. Não sei se ela é mais ruim, já vai falar. Antes de ir ou sair, eu já faço uma oração e oro para aquela pessoa, para aquele grupo. É isso que eu quero dizer. Entendi. Você vai prevenindo antes. Entendi. Não é no sentido de, vou chegar lá. Porque daí, se a pessoa falar aquilo lá, você mentalmente vai pensando positivo também. Puxa, legal. É mais ou menos esse caminho mesmo, Pereira. A Cris, uma vez, ela me ajudou bastante. Quando a gente sabe que a pessoa, quem fica mais fácil. Por exemplo, ontem eu saí, almocei, fui no mercado, fui em vários lugares, nossa, voltei para casa, é só o sono mesmo que me resolve nessa hora. Eu tenho que dormir uns 20 minutos, meia hora, rezar, fazer alguma coisa. E daí eu começo a fazer uma retrospectiva para identificar a pessoa, e às vezes eu não consigo, porque foram várias. No dia de ontem, eu lembro uma menina grávida no caixa, né, do mercado, que me vem mais na lembrança, né? Eu olhei assim para ela e achei meio estranho, tadinha, né? Mas às vezes eu nem consigo descobrir, né? Agora, o comentário do Pereira eu achei interessante. Antes, Sônia, talvez seja um caminho para evitar isso? Antes de sair de casa, o que você me diz? Achei bacana. Como a Pereira disse, claro, se você tem essa dificuldade, né, que você sente mesmo que você doa demais, antes de sair de casa, você já pede ajuda, você já vai mentalizando que você só vai doar o que for possível, não vai doar além da conta, né, está atento, né, e aí se você percebe a conversa da pessoa, assim, você já fica atento, mais atento ainda, né, tipo de conversa, né. É orar e vigiar, que Jesus nos ensinou, né? Orar antes, sabe? E vigiando, né? É difícil isso. A prática vai ajudando depois. Entendi que a gente procura, né? Mas tem hora assim eu falo, meu Deus, quem foi o danadinho, o safadinho? Mas não precisa saber quem foi, né? Você tem que estar, como a Pereira disse, saiu de casa já com essa atenção, né? Já fez oração e tal, e é assim, tem que ser constante isso, né? Agora, se você entra em contato com várias pessoas, tem que estar atento, porque a gente só percebe as coisas dos outros quando a gente está atento, né? Senão você não percebe mesmo, né? Mas isso é com o tempo, né, Jorge? Com o tempo você vai vendo, prestando atenção, você vai aprendendo. Ô, Sônia, posso falar? Sérgio. Pode sim. Veja, só queria ver se eu estou certo ou errado. Todas as pessoas, tem pessoas que não são magnetizadores e têm muita energia para ser, certo? Sim. E tem outros que têm as energias normais, outros têm um pouco menos. Então, quando você, às vezes, encontra uma pessoa, ela pode ser uma pessoa até muito negativa, está assim com aquela nuvenzinha que se chama na cabeça, né, envolvida com energias negativas, mas energias dela mesmo criado até pelo próprio pensamento, pelo comportamento dela, e é a pessoa que se melhorasse, se fosse doar, ela poderia doar muita energia boa para os outros. Então, quando você encontra alguém, o problema é que você não sabe se a pessoa que você está encontrando ela está com carência de energias, nem positiva nem negativa, e nem com excesso. Então, você sente uma carga e você não sabe se, ou às vezes você sente uma fraqueza, não sabe se a carga negativa dela afetou você ou se foi tua energia que foi para ela. Isso é uma questão de tempo, de você aprender para que isso possa acontecer. Certo? Enquanto você não sabe, você não vai saber mesmo. A gente diz, mas a fulano é muito negativo, fulano está me sugando as energias. Talvez ele não esteja sugando, talvez ele esteja passando energias negativas e você não esteja sabendo se defender. Viu, Sérgio? Aí está um erro de nós julgarmos as pessoas. Exatamente. Nós sempre estamos procurando julgar aquela pessoa. Exatamente. Aí quando chega a energia perto de nós, você fala, nossa, como é que essa pessoa está bem negativa? Se você fez isso, é uma lei. Você puxa para você. Claro, você entrou na sintonia. Ao contrário, se você sentiu essa energia, você já vai a Deus, Jesus, querido amigo de paz, envolva esse irmão, ele está precisando de ajuda. Claro, você tem a sensibilidade. Você tem a sensibilidade, então você capta que alguma coisa está errada. Esse dia me aconteceu um negócio até, eu fui no meu filho num restaurante, encontrei uma pessoa sentada, conhecida nossa, tudo bem, levantou uma senhora para me dar um abraço. Quando ela chegou, aí eu não me lembrava ainda, depois eu me lembrei de onde é que conhecia,
da minha esposa também, tudo conhecido nosso. E quando ela me deu o abraço, que eu disse, oi, tudo bem? Aquele abraço fraterno que se dá nas pessoas. Quando eu me afastei, eu tonteei. Eu simplesmente, tudo nunca me aconteceu com isso. Quando eu comentei com a minha esposa, não aconteceu comigo. Eu tonteei. Eu disse, eu vou cair, será que estou com um problema no coração? Afinal, eu já fiz 20 anos faz algum tempo, né? Então, eu pensei, pô, será que algum problema... Aí logo passou, eu mantive o controle, logo passou e coisa e tal. Eu não sei se essa pessoa me sugou, se essa pessoa... Mas a verdade que eu fiz foi orar por ela, certo? E me reforçar a minha proteção. Sem julgar, sem interpretar, falar, É aí o isso irmão mesmo. precisa de ajuda. Isso mesmo, Sérgio. É difícil a gente, às vezes, ter a ideia, mas se passou tão rápido assim, é possível até que seja uma energia negativa. Porque se tivesse Sim, sugado foi isso que você eu analisei. você ficaria mais tempo sem Não, a energia, né? se fosse questão de saúde minha, eu não me recuperaria na hora. Não, e eu digo assim, se ela tivesse sugado a tua energia, Uhum. Sugado tanto a ponto de você tontear e tal, você ia demorar mais tempo para se recuperar. Não, para a recomposição seria muito mais difícil. Pois Provavelmente foi um conflito energético. Sim, pode ser, Né? exatamente. Foi mais um conflito energético que te dá aquele baque que você recompõe tudo bem. Mas pelo menos graças a isso também que você consegue mais ou menos dar uma avaliada no ambiente e ver que você está com problema. Porque às vezes a gente sempre diz assim, o fulano está com problema. Às vezes não é o fulano que está com problema, quem está com problema é você. Às vezes é você que está aqui desequilibrado. Sim, a gente, como o Pereira disse, a gente não tem que julgar, a gente tem que tentar e se buscar o julgar, equilíbrio. julgar a gente próprio. Né? Esse é o caso, fazer um auto-julgamento. Né? Mas foi isso aconteceu. Então, eu acho que é um exemplo bom para a gente ver que pode acontecer qualquer um e a gente não sabe nem analisar exatamente o que está acontecendo no momento. Exatamente. Então, vamos ver lá os sinais do excesso de doação fluídica. Primeiro, se após a aplicação de passes, apesar da alimentação adequada, repouso normal, no dia seguinte amanhecermos com sinais de ressaca, né, que todo mundo conhece, náusea, desgaste muscular, dor nas articulações, enxaqueca, cãibra, sonolência, falta de apetite, que não precisa ter todos esses juntos, né, mas alguns. Esse é um sinal de que você doa demais. Segundo, se após um período de prática de passes iniciar com sintomas acima, cada vez mais fortes e mais frequentes. Para os que já se reconhecem como grandes doadores magnéticos, o controle é realizado de duas formas. Então, vamos ver lá. Primeiro, pelo controle mental, dizendo para si mesmo, né? Vou ter domínio e doar até tal ponto, né? Até o ponto de que é o meu limite, né? Segunda forma, controle orgânico, descontrair os plexos mais sensíveis, por aqueles que você sabe que você usina mais, né? Então, quando você está ali para atender o paciente, você, às vezes, ele começa a contar, conversar, ou falar alguma coisa e vai sugando, né? Então, você tem que descontrair para não, né, tentar... Descontrair é um termo, assim, muito subjetivo, né? Mas, de alguma forma, você vai proteger o centro de força e acomodar esse centro de força que você sabe que normalmente você doa, né, que tem mais usinagem, que a gente já comentou que normalmente é o gástrico, né? Então, você presta atenção nele, acalma ele, dizer, calma, não está na hora ainda de doar, né? E faz a respiração diafragmática que a gente já ensinou, tá? Controla-se também pela diminuição do número de passes aplicados, obviamente, se você está dando 8 passes e está todas as sessões, todos os dias que você aplica, você sente esses sintomas de fadiga fluídica, é porque você está doando além da tua conta. Então, comece a aplicar menos passes, né? Meia dúzia de passes só e tal, né? A frequência das sessões também, evitar de dar muitas vezes na semana, né? E principalmente pela técnica de intercalar os concentrados com dispersivos, né? Que nós vamos focar bastante nisso também, né? Porque isso tem a ver com a técnica, e às vezes você tem um paciente lá que precisa de muita imposição de mãos e você esquece de fazer os dispersivos nos intervalos, né? E aí você acaba doando demais, né? E não repondo essas energias.
Eu vou dar um exemplo aqui. É, hoje eu fui na Senhora lá da Paz. Normalmente eu dou em torno de 7 passes no sábado de manhã. Bom, hoje eu vim passar uma semana difícil, com problema de tosse e tal. Falei, mas vou dar lá o passe. Mas eu estava bem, estou bem, só estou com essa rouquidão, mas eu sei que eu estou um pouco debilitado. Aí eu conheço o paciente que estou dando passe, o que eu fiz? Eu optei por fazer praticamente mais dispersivo. Eu obstive, né, por causa do meu fluido, que foi um desgaste que poderia me prejudicar, eu obstei um pouquinho mais e trabalhei mais dispersivo. Os pacientes saíram bem, não fez mal para eles, né? E, e cumpri minha tarefa ali, mas abstendo o máximo possível de fazer aquelas técnicas de concentrado que a gente faz, né, do passe, de arrastamento e tudo assim. Quer dizer, então a gente tem que ter esse controle, tem que saber. Não adianta falar assim, ah, não, eu tenho que ajudar, eu vou chegar ali naquele hoje ali e vou trabalhar. Não, né? Você tem que saber que você é que coordena isso. Senão você se prejudica muito, né? Sim, senão depois você acaba dando trabalho para os outros, né? Você É que passa a verdade. ser se tornar um paciente em vez de Então, ser um administrador. e você consegue controlar isso, né? É isso que eu estou dizendo. É, com o tempo vai aprendendo, tem que aprender. Então, a ingestão de água durante e depois da sessão também auxilia muito na reposição física e fluídica. Então, o emagrecedor tem que aprender a tomar bastante água, né? É uma forma de repor os fluidos vitais. Aí, seriam os sintomas mais severos? Dores articulares, que podem chegar a doer tanto que a pessoa não consegue nem se mexer. Inchaço dos membros, também mais nas articulações, né? Então, esse é um caso mais severo, né? Vamos ver mais para frente. E aí, sintomas relacionados com o centro vital que doa, né? Então, por exemplo, se você doa mais pelo coronário, que não é comum, vai ter dor de cabeça, até amnésia. Se doa pelo frontal, turvamento da vista. Se doa pelo laríngeo, rouquidão, que não é o caso ali da Pereira, e dificuldade respiratória também, né? Você começa a ficar ofegante, porque doa pelo laríngeo. Cardíaco, então, se você doa muito pelo cardíaco, vai ter palpitações, dor, tipo angina, disritmia, né? Que é coração batendo descompassado, né? Se doa muito pelo gástrico, que a gente falou que é o mais comum, então, falta ou excesso de apetite, náuseas, vômitos, emagrecimento ou obesidade brusca, né? Ou emagrecimento brusco ou obesidade brusca, né? Nesse período em que está entrando uma fadiga fluídica crônica já, né? Que está se desgastando constantemente e não está se dando conta, né? Se for doação do esplênico, vai ter depressão, fraqueza e problemas digestivos. Se for pelo genético, impotência ou frigidez. Pode ter, né? Pode chegar a ter esses sinais. Geralmente, as investigações médicas, então, não mostram nada. Quer dizer, você sente esses sintomas, pensa que está com uma doença, vai ao médico, o médico não encontra nada, claro, porque é só uma questão de fadiga fluídica, né? Então, a importância de a gente estudar e estar atento para isso, né? Por outro lado, realizando o passe com as técnicas apropriadas, o organizador fica cada vez mais saudável e equilibrado. Isso é mesmo, né? Acaba não tendo quase gripe, essas coisas, porque você está sempre renovando as suas energias, né? Aí vamos ver, então, quando acontece de já estar em fadiga fluídica, pode ser você ou qualquer outra pessoa, né? Você pode atender uma pessoa que esteja com fadiga fluídica, né? Pessoas que não se dão conta, como vocês comentaram, né? Não se dão conta que doa, uma pessoa normal, não que nós não sejamos normais, somos mais ou menos normais. Mas uma pessoa pode ser até o paciente, né? Chega com algum desses sintomas que a gente já citou, e a gente chega à conclusão, então, que é uma fadiga fluídica. O que que nós fazemos? Então, a pessoa ensinar ela que tem que fazer prece, caminhar ao ar livre, exercícios respiratórios, alimentação natural equilibrada, repouso, meditação, e receber passes dispersivos, né?
nada de concentrado nessa pessoa, porque os centros vitais não conseguem absorver os fluidos, eles são congestionados. Se a gente der fluidos, eles se congestionam, tá? Eles ficam fragilizados, não conseguem absorver os fluidos. Então, a gente tem que só aplicar dispersivo nessa pessoa. Aí é importante ressaltar, nós já falamos sobre isso, às vezes essas pessoas que estão com congestionamento, você chega perto dela, você dando passe dispersivo ali, ou fazendo um tipo de tato magnético, você vai perceber que ela está sugando, que ela quer energia. Aí a gente pensa que tem que doar. E é ao contrário, né? Sim, isso a gente tem que. Por isso a gente sempre, quando aplica o passe, a gente antes tem. A gente vai falar isso mais para frente, né? Mas a gente sempre faz uma anamnese anterior, né? Quer dizer, a gente fica sabendo qual é o problema do paciente. Tem também a questão do tato magnético, se pode fazer ou não, né? Mas de qualquer forma, mesmo para o magnetizador iniciante, né? Fica mais fácil assim. Então, existe uma ficha, né, do paciente, falando quais são os sintomas dele e tal, e dali você já, se for uma fadiga fluídica, você já vai ter o diagnóstico, né? Antes de você quer ver o paciente. Então, você já sabe que nesse paciente você só vai aplicar passe dispersivo, e acabou-se, né? Após a recuperação, só deve receber concentrado após cuidadoso tato magnético. Então, nesses pacientes que estão em estado grave, nem o tato magnético você faz, porque no tato magnético você pode, sem querer, doar alguma coisa, né? Então, é só fazer mesmo harmonização com passe dispersivo. Mas a gente vai falar mais disso lá na parte prática. Aqui é só para ter a parte teórica. Então, vamos ver agora o magnetizador e as dores do paciente, né? Baseado no livro Manual do Passista do Jacó. Quando o assistido está muito descompensado fluidicamente, requerendo uma carga fluídica muito grande, o passista, que a gente não gosta de falar esse termo, é o aplicador de passe ou magnetizador, né? Ainda que não tenha desenvolvido um tato magnético específico, sentirá como algo puxando, sugando fluidicamente em direção ao assistido. Essa força da atração com o momento é muito forte e até que se tente educá-la e controlá-la parece irresistível. Se o magnetizador fizer pequenas concentrações intercaladas com dispersivos no local, perceberá que logo essa sucção magnética vai diminuir. O paciente se sentirá melhor e o magnetizador continuará harmonizado. Tá? Então, dispersivo é tudo, né? Mas, se o magnetizador, ao sentir essa sucção, achar que deverá fazer apenas concentrado para suprir a grande necessidade do paciente, que é o que o Pereira estava falando, pela demora da assimilação dos fluidos concentrados, aparentemente vai persistir a carência e a sucção. E o magnetizador vai continuar a doação, porque ele, nossa, ainda está sugando. Então, eu tenho que doar mais, tenho que doar mais. E aí, quanto mais ele doa, mais congestiona o centro vital da pessoa. O assistido, embora esteja saturado de energias em seu campo perispiritual, continuará a sentir-se descompensado. E o magnetizador se desequilibra pelo excesso de doação. O assistido sairá com náuseas, tonturas e sentindo-se aéreo. O magnetizador, com tontura, dor de cabeça, sensação de vazio, ardor nos olhos, náusea, câimbras, tremores, taquicardia, etc., que são os sintomas da fadiga fluídica. Quando o magnetizador fica mal, há 3 hipóteses. Primeiro, o magnetizador absorveu certa dose de carga fluídica desarmonizada do paciente, em vez de dispersar, né? Não fez muito dispersivo, então ele acabou absorvendo alguma carga negativa que o paciente tenha trazido. Segunda hipótese, o magnetizador doou fluidos em excesso. Terceira hipótese, pelo semitranse na hora do passe, o magnetizador assimilou parte do campo fluídico de alguma entidade espiritual que acompanhava o paciente, né? Que é semelhante à primeira hipótese, né? Só que na primeira hipótese era uma carga fluídica desarmonizada do próprio encarnado. E nesse terceiro é uma carga desarmonizada de uma entidade espiritual que acompanha o paciente. Os dispersivos diminuem as faixas de sintonia fluídica entre o paciente e o seu acompanhante espiritual, porque reduzem o campo de atração magnética entre eles. Né? Então, o dispersivo
Sempre, como a gente já falou, na dúvida, faz dispersivo. Olha aí, ó. Aí já tá uma dica aí já. Se você for tratar alguma pessoa que está manifestando entidade espiritual, ou está em transe mediúnico, é dispersivo. Não tem outro. Porque eu já percebi alguns erros, que as pessoas chegam lá e quer conversar e tal, e dá concentrado. É complicado, você tem que aplicar dispersivo. É, Né? por isso a gente lê na ficha do paciente, vê os sintomas dela, e aí você já traça a tua estratégia. Eu já vou entrar, fazer oração e fazer o dispersivo. Não tem que ficar conversando muito com o paciente, porque conversou, já entra em relação fluídica, já começa a atuar, né? E aí Sem querer. muitas vezes não está nem na ficha. Aí quando você chega lá, você começa a dar um passe, aí você começa a perceber que está começando a incorporar a entidade espiritual. Ah, bom, daí sim. Daí É. tem que fazer dispersivo. Daí para tudo e faz dispersivo, né? Aí para frente você pode programar, que vão falar depois nas técnicas lá, aí eles vão falar alguns outros procedimentos que nós fazemos. Mas para quem está iniciando é o dispersivo, não tem outro. Pela relação fluídica estabelecida entre o paciente e o magnetizador pode sentir todos os sintomas do paciente enquanto estiver aplicando o passe, né? Se ele tiver essa sensibilidade. Isso pode provocar, mesmo inconscientemente, a tentativa de doar muito para livrar-se logo das sensações. Conduta, intercalar mais a miúde, quer dizer, mais intensamente ainda os dispersivos, caso esteja fazendo algum concentrado, e muito dispersivo no final. Nos casos mais resistentes, o próprio magnetizador deverá receber dispersivos ao final da sessão por um outro, né, magnetizador, seguido de injeção de água magnetizada. Né? Se houve, que normalmente não é para acontecer. O próprio magnetizador é que tem que aprender isso, mas no começo, às vezes está iniciante, pode não dar conta, se sentir mal, no final do passe, né, o paciente sai, e aí, então, claro que se sentir mal, é melhor que não deixe o paciente ir embora também, porque a gente já falou que às vezes o paciente na hora não sente, mas ele vai sentir em casa. Então, pede para o paciente esperar, vai procurar um magnetizador mais experiente, que tem ali na hora, e o magnetizador vai atuar sobre os dois, ajudando nessa questão, né? Então, a maioria dos magnetizadores que fica na situação é composta de grandes doadores. Importante observar, estudar, analisar, trocar experiências, pois essa é a postura requerida para os que praticam a ciência e para os espíritas em geral, né? Bom, inter-relação dos centros vitais. Então, são notórias as interdependências diretas entre os centros vitais vizinhos, isso a gente já viu, né? Por exemplo, o coronário fica próximo do frontal, então, obviamente que eles têm uma interligação. O cardíaco está próximo do gástrico, então eles têm uma interligação, porque são vizinhos, né? Mas, então, aqui outros exemplos que dá. A pineal, que é a epífise, né? Que nós já vimos o local onde ela fica, ela interliga o coronário ao frontal. O timo, que nós também já vimos, que fica já acima do coração, né? Interliga o laríngeo e o cardíaco. O pâncreas e o fígado interligam-se com o gástrico e com o esplênico. Os rins fazem a ponta entre o gástrico e o ginésico. Mas, então, eles, por estar perto, assim, a gente acha normal. Mas, na verdade, existem canais subsutis que ligam todos os centros de força entre si, né? Que são os NADs. Formam uma rede de ligações entre todos os centros vitais. E eles explicam a inter-relação dos centros vitais que não são vizinhos também. Então, vamos ver na imagem seguinte. Olá a imagem, né? Isso é de linha oriental, por isso que até o paciente, o magnetizador está ali com as pernas cruzadas, né? Porque eles estudavam isso já há séculos, né? Antes de nós, do Ocidente aqui, né? Então, eles sabem que existem esses canaizinhos que eles interligam todos os centros de força. Então, você vê que tem lá as principais ligações, né, das principais interrelações. Primeiro, esplênico com o frontal. Então, é muito comum, nós vamos ver depois na prática, que uma pessoa que tenha, por exemplo, dor nos olhos, às vezes não é problema no olho, é problema no fígado, né?
Interligação do humeral com o básico, através do sistema nervoso também, problemas do sistema nervoso, etc., também pode aparecer por causa dessa interligação. Interligação do frontal com o genésico, né? Então, isso são ligações da parte psicológica com as funções sexuais, né? Eles, por causa dessa ligação, explica, né, essa ligação que existe entre as funções sexuais e a parte psicológica. E o quarto, a principal inter-relação é o gástrico com o coronário e o frontal, e explicando a questão do humor e as funções cerebrais, porque a ciência até descobriu recentemente, né, uns tempos para cá, estamos estudando bastante sobre isso, e dizem que os intestinos, eles são como se fosse um segundo cérebro, né? Então, ali, através daquelas parte sensível, parte nervosa do gástrico e todos aqueles aparelhos ali que tem imunológicos e tal, para perceber sensações e tudo, eles estão vendo que o gástrico, não, os intestinos, né? A ciência vê que os intestinos, até quando existe um problema de funcionamento intestinal, isso vai refletir muito no humor e nas funções cerebrais, né? Por causa disso, é uma parte científica, né? A ciência chegou a essa conclusão agora, mas quem estudava essa parte energética já sabia que há essa ligação do gástrico com o coronário e frontal. Está falando de intestino delgado, né? Porque o grosso já não, né? Né? O delgado que é o primeiro da saída logo do sim, estômago, né? Que tem a ver com a absorção e tudo. Porque o grosso é mais absorção de água mesmo. O delgado que faz separação de vitaminas e tudo mais, né? Isso mesmo. A microbiota, né, que eles falam, né? Que tem a microbiota, que faz a parte digestiva, né? E a parte imunológica, tudo, né? E o intestino grosso é mais para concentrar todo aquele resíduo, né? Então, é mais absorção de água mesmo. Não tem essas outras funções. E aí vamos entrar, então, no sonambulismo, né? Vamos ver a parte teórica do sonambulismo. Então, está lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? Então, o sonambulismo natural, nós sabemos, né? Que é aquele em que, mais comum em criança, né? Mas também pode acontecer em adulto, que à noite levanta, vai fazer as coisas, abrir geladeira, né, vai fazer coisas pela casa, etc. E depois volta para a cama, dormir, não se lembra de nada, né? Só os parentes que vêm, né? Os familiares vêm, ele andando pela casa, eventualmente pode estar falando ou não, né? Então, é um estado, isso é chamado sonambulismo natural, né? Então, os espíritos falam, é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? O sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores, né? Então, mas ele vai explicar melhor ali, ó. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar esse gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita utilizar do corpo. Então, ele está fora, né? Ele se emancipou por causa do sono, né? Ele se emancipou, mas lá, como espírito emancipado, ele precisa do corpo para fazer alguma coisa. Então, de fora do corpo, ele vai usar, então diz ali, ó, serve-se então do corpo
como se serve de uma mesa ou outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões. Né? Então, deu para perceber que o espírito está fora, né? Quer dizer, quem anda sonâmbulo, na verdade, ele está emancipado, o espírito de fora que está comandando aquele corpo. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Né? Que são sonhos que, na verdade, é na hora que está voltando para o corpo e assimila questões do dia a dia e coisas fragmentárias, né? E que não fazem sentido. Digo as mais das vezes, porque também sucede sem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Quer dizer que, quando está no estado de sonambulismo natural, também pode ter visões de passado ou uma espécie de intuição do futuro. Então, Kardec pergunta: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Os espíritos respondem: é a mesma coisa, com a única diferença de que o sonambulismo magnético é provocado pelo magnetismo, né? Então, é a mesma coisa. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque achando-vos inteiramente presos à matéria, né, o que é sonâmbulo, né, pelo magnetismo, né, acaba dizendo, eu estou vendo tal coisa pelo meu estômago, por exemplo, né, e até havia casos em que eles aproximavam um livro, por exemplo, do estômago do sonâmbulo para que ele lesse, né, mas então ele está explicando por que isso acontece, né, porque o sonâmbulo, né, como todos nós, inteiramente presos à matéria, não compreendemos que seja possível ver sem auxílio dos órgãos, né. Então, ele próprio, pelo desejo que manifestar, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Outra pergunta. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou do seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Né? Se é assim, né? Como é que ele se engana? Aí eles respondem: primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partiram dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unido à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Né? Então, tanto porque, mesmo que ele tivesse desencarnado, ainda era um espírito imperfeito e não ia saber tudo. E, além disso, por estar ainda unido à matéria, mesmo estando emancipado, ele ainda está ligado à matéria. Então, ele tem mais um motivo para não ver com tanta lucidez. Né? Deus otorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Aí Kardec faz outra pergunta. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Né? Porque, às vezes, aqui nessa vida, ele não teve condições de estudar, tem um conhecimento bem raso, assim, né? Em outra vida, ele pode ter sido um estudioso, um cientista, e conhecer muitas outras coisas, né? Então, os espíritos falam que é, afinal, um sonâmbulo? O espírito, como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente insistência.
Entrando no estado, sonambulismo, aqui chama-se crise, lembra-se do que sabe, né? Do que sabe em outras vidas, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde ele vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, que é o sonambulismo, né? Toda a recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que eles transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denota. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas, né? Então, o espírito do sonâmbulo enxerga o corpo do paciente, né? Quando os magnetizadores usavam os sonâmbulos para isso, né? Eles olhavam para enxergavam os órgãos do paciente por dentro e tudo e descreviam o que estavam vendo, mas não sabiam o remédio. Quem indicava o remédio ou a técnica, eventualmente, do magnetismo para ser aplicada, eram espíritos que estavam ali e repassavam para o sonâmbulo. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Diz-me que diga ou proíbe-me que diga tal coisa, né? Então, o sonâmbulo diz assim, alguém está me dizendo para falar isso. Então, isso eu não posso responder porque estão me proibindo. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque dá aso a quem intervém os espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Né? Então, a gente tem que conhecer as limitações, né, do sonambulismo também. E Kardec pergunta, como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Então, os espíritos respondem, durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Outra pergunta, desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física? Ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, assim como a mediunidade, essa capacidade de emancipação tem a ver com a parte orgânica também, né? Nós já falamos sobre isso. Como se explica? Não, isso já foi, né? Vamos lá. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem. Pulou de volta, Pereira. Dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e falo-á supor que têm diante da vista seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor, e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Outra pergunta. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Os espíritos explicam, a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, né? Está sempre ligado ao corpo, né? Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações, né? O tal do cordão de prata que a gente conhece. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Outra pergunta. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito. Como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, se um sonâmbulo trabalha como sonâmbulo, ele está fazendo caridade, né? Ele está contando pontos, né? Bônus, né? A favor dele, né? E se ele fizer a coisa certa, não
fizer nada errado, isso vai contar a favor dele, né? E diferenciar entre êxtase e sonambulismo. E os espíritos falam, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente do que do sonâmbulo. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Porque isso é o que mais acontece, né? Como ele é mais livre, né? Tem mais liberdade quando está nesse estado de êxtase, ele acaba indo para outros mundos, né? Então, os espíritos dizem, vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, onde ele nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Isso a gente sabe, né? Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Então, os espíritos respondem, isso depende do grau de purificação do espírito. Se ele verifica que a sua futura situação será melhor que a vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à Terra. E o Kardec pergunta, e se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a esse mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno, né? Que seria uma forma de suicídio, né? Se o espírito do sonâmbulo, que está em êxtase já, né? Passou por uma fase dessas, e vê um lugar bonito, quer ficar lá, não volto, não volto, então seria um suicídio, né? Você tem que fazer de tudo para que esse paciente volte, né? Como ele disse, tem que lembrar que tem, por exemplo, tem filhos, tem uma pessoa amada, tem isso, aquilo, para voltar, fazer o inverso do que a gente normalmente faz, que é o desapego, né? Ali na hora você tem que fazer com que a pessoa tenha o apego aqui, né, a essa vida, para que ele não interrompa, né, a sua programação. Então, pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? E os espíritos falam, o que o estático vê é real para ele. Mas, como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido, né? Então, às vezes é porque ele tem esses preconceitos, outras vezes porque ele quer se expressar e quer que o magnetizador entenda, e ele vai falar de uma forma que o magnetizador compreenda, e às vezes não é bem aquilo que ele está percebendo, né? Nesse sentido, principalmente, é que ele sucede errar. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Então, veja que, como o Kardec faz muitas perguntas sobre isso, porque naquele tempo havia muita utilização dos sonâmbulos para ajudar nos tratamentos pelo magnetismo, né? Então, facilitava, digamos, o trabalho do magnetizador, que, mesmo não conhecendo tantas técnicas, né? E também eles não conheciam tanto, a medicina também estava mais atrasada e tal, a anatomia eles conheciam, mas talvez não tanto assim, então você veja que ajuda que o sonâmbulo dava para o magnetizador, né? Ele ia dizer quais órgãos estavam com defeito, ia dizer que técnica usar, porque geralmente tinha espíritos benfeitores lá que passavam isso para ele. Então, a maioria dos magnetizadores usava o sonambulismo na ajuda da cura dos pacientes. Por isso que o Kardec, então, queria esmiuçar bem isso, né? Então, os espíritos falam, o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna o joguete de espíritos investigadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Essa questão aí é muito importante, porque uma coisa, ele está vendo uma coisa real e está contando de uma maneira diferente para
tentar ser entendido no mundo terreno. A outra coisa aqui, que os espíritos mistificadores estão entrando na mente dele e estão colocando imagens que não tem nada a ver com a realidade. E para ele que está lá, o estático, aquilo é real. Só que não é real. Para nós aqui não existe essa realidade. Né? Então, é porque os espíritos plasmam, não é nem que entra na mente, mas eles plasmam mesmo, né? Eles plasmam, então no plano espiritual está plasmado aquilo, como ele está desdobrado para o plano espiritual, ele vai enxergar tudo que estiver plasmado lá, né? E aí ele pode achar que está num lugar assim assado, ou que está acontecendo tal e tal coisa, e aquilo foi plasmado por espíritos, né? Que cada um fazendo isso, às vezes, com esse objetivo até de fascinar, né? Ele diz ali, ó, porque ele fica tão, assim, exaltado, né, por estar fora do corpo e tal, se ele não tiver um controle, por isso a importância de o magnetizador ter um controle e ele mesmo, o magnetizador, ter conhecimento e a moralidade para não se deixar levar e não pelas coisas que o sonâmbulo está falando e não permitir que o sonâmbulo entre nesse estado de fascinação. Então, sempre ver quando ele está começando a entrar, vai trazendo de volta, vai fazendo pergunta, né? Vai direcionando, claro, né? Vai fazer as perguntas para ver o que está acontecendo e vai direcionando para o que interessa, porque você não vai fazer o paciente entrar em sonambulismo por curiosidade, para que ele descreva o que ele está vendo só, não. Ele sempre tem algum objetivo. Então, por exemplo, no caso deles lá, vamos olhar os órgãos do paciente que está do lado ali para ver, ou do próprio sonâmbulo que estava em tratamento, né? Então, existe um direcionamento, mas aí, às vezes, o próprio magnetizador também é curioso, então, vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver outras coisas, aí se perde mesmo, né? Os espíritos já se aproveitam disso. Lá atrás, eu já disse isso também, o sonâmbulo. Aquela questão de vai fazendo pergunta para o sonâmbulo disse que não pode ver aquilo, né? Aí o magnetizador, às vezes, querendo saber, mas dá uma olhadinha melhor aí, pá, não sei o quê. Aí ele está sugestionando, talvez, o sonâmbulo e instigando, que ele fala lá atrás, um pouquinho, que um espírito mal intencionado aproveita aquilo para dar uma resposta que não é certa. Entendeu? Tudo porque também porque está forçando. Forçando a situação. Porque tem que entender que o sonâmbulo tem o seu limite, né? Então, se ele não vê, não adianta você ficar forçando. Por isso que temos que estudar isso aqui tudo, né? Falei. Mais uma pergunta que o Kardec faz. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aí, claro que não, né? Então, os espíritos falam, aquele que usa estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Então, bom, o fluido perispirítico é imponderável como a luz, a eletricidade e o calor, né? É-nos invisível no nosso estado normal e somente por seus efeitos é que se revela. Torna-se, porém, visível a quem se acha no estado de sonambulismo lúcido, e mesmo no estado de vigília, as pessoas dotadas de dupla vista, né? Então, a pessoa se expande, se ela tem a dupla vista, só pelo estado, por estar relaxada ou concentrada, ela começa a perceber as coisas como se fosse um espírito, né? No estado de emissão, então, o fluido magnético se apresenta sob a forma de feixes luminosos, muito semelhante à luz elétrica difundida no vácuo, né? Fluido magnético, fluido espiritual. A isso, em suma, se limita a sua analogia com esse último fluido, o elétrico, né? Portanto, porquanto não produz, pelo menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos pela eletricidade. No estado ordinário, denota matizes diversos conforme os indivíduos que o emitem. Então, pode ser vermelho, fraco, às vezes azulado, às vezes acinzentado, como se fosse uma ligeira bruma. As mais das vezes espalha sobre os corpos circunjacentes uma coloração amarelada mais ou menos forte. Sobre essa questão, são idênticos os relatos dos sonâmbulos e dos videntes. Né? Parece, enfim, que ele, o fluido do espírito, né, é o veículo da vista psíquica, como o fluido luminoso é da vista ordinária. Então, nós, para enxergarmos,
Volta ali, Pereira. Para a gente, nós, quando estamos encarnados, para enxergar, a gente precisa de luz. Se não tiver luz, a gente não enxerga. Então, por isso que ele diz que o veículo da visão orgânica é o fluido luminoso. E a mesma coisa acontece daí em relação paralelamente, a visão, quando você está nesse estado alterado de consciência, né, emancipado do corpo, o fluido perispiritual que é o veículo da vista psíquica. Não podemos pronunciar-nos afirmativamente de modo absoluto sobre essas questões, mas é forçoso convir, pelo menos, em que a teoria do fluido cósmico, individualizada em cada ser sob o nome de fluido perispirítico, abre um campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Esse é um movimento de translação, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Esse fluido, porém, deixa vestígios de sua passagem, deixa um como sulco luminoso, inacessível aos nossos sentidos, no estado de vigília, mas que serve para que os sonâmbulos, os videntes e os espíritos desencarnados reconstituam os fatos ocorridos e examinem os motivos que os ocasionaram. Está lá na Obras Póstumas, né? Então, é o que se diz que as coisas ficam plasmadas no fluido cósmico universal, né? Tanto que pessoas que têm essa capacidade de ver, quando chegam no ambiente, às vezes veem, por exemplo, um crime que aconteceu há décadas ou séculos atrás, né? Conseguem enxergar aquela cena que ela está ali plasmada, digamos assim, no fluido cósmico universal, né? Então, vamos ver quais são os sintomas de sonambulismo, né? Se você está atendendo um paciente, precisa saber quais são esses sintomas para saber se ele entrou no estado de sonambulismo, né? Então, imobilidade das feições, mudança da coloração da face, geralmente fica um pouco mais pálido, né? Batimento frequente das pálpebras, ele fica pulando aqui a pálpebra. Esse batimento da pálpebra aí, ele é o mais frequente que a gente tem observado. Mas a diferença do... Olhar brilhante, imóvel, se tem alguns que não fecham os olhos, ficam de olhos abertos, então seria daí um olhar brilhante, imóvel característico, é olhar para o além, né, que é o que a gente percebe nos casos de dupla vista, né? Então, a pessoa que está tendo uma percepção além da ordinária aqui, ele fica com aquele olhar vago, assim, né? Olhando para o além. Percebe-se... quer falar, Fran? Pode falar. Eu queria saber se isso realmente ocorre com frequência hoje em dia, porque eu achei que a gente estava conversando, mas que eram os métodos usados antigamente, né? Mas eu queria saber se ainda ocorre de paciente entrar em estado sonambúlico hoje em dia. Deixa eu falar. Não, mas eu estou perguntando se é mais frequente do que você imagina. É que você está com a voz horrível, a gente não entende direito, Pereira. Deixa eu falar, depois você fala. Você só me complementa. Como a gente usa muito mais dispersivo do que concentrado, né, Fran? Então, a gente dificilmente vai entrar sem querer no estado sonambúlico, como acontecia naquele tempo. Eles jogavam muita energia concentrada, os magnetizadores, né? E aí o paciente entrava em sonambulismo mesmo, sem a intenção de levar ele no sonambulismo. Atualmente, a gente pode fazer o paciente entrar no sonambulismo quando há necessidade, a gente vai ver isso, né? Em algumas situações. Geralmente, nós vamos ver mais para frente hoje mesmo aí, geralmente quando você quer tratar a parte mais emocional, acha que tem problemas em fase anterior dessa vida mesmo, ou de vida passada, e fazendo uma espécie de regressão de memória, né? Então, aí você induz o sonambulismo. Aí sim. Mas aí deixa eu só colocar a minha conclusão aqui. Que ela falou assim, isso aqui é para você entender que aquela pessoa tem uma predisposição para o sonambulismo. E isso acontece. Você começa a dar um passo mesmo dispersivo. Aí a pessoa começa a balançar muito o olho. Claro, você vai dar mais dispersivo, porque
talvez você não esteja preparada, você é um organizador nova, você vai indicar para alguém. Mas você sabe que aquela pessoa tem uma predisposição para o sonambulismo. Então, o que eu digo é que essa questão das pálpebras é o que eu mais percebo, quando essas pessoas têm essa predisposição para o sonambulismo. É a mesma coisa que a pessoa, quando tem uma mediunidade muito ostensiva e não trabalha, você que está aplicando o passe mesmo dispersivo, ela, só pelo fato dela se concentrar, relaxar ali, ela às vezes pode manifestar uma comunicação mediúnica, né? Então, por isso que a gente estuda essas coisas aí também, porque pode acontecer, mas são coisas pontuais, né? Não é comum todo paciente, não. Né? Então, ela tem que ter uma disposição, ou para mediunidade, que daí são os sintomas da mediunidade, né? Incorporação, etc. Ou ter uma predisposição para o sonambulismo, né? Aí a gente vai ver hoje mesmo que existem vários níveis de sonambulismo, né? Então, tudo isso a gente vai estudar. E às vezes não é um sonambulismo profundo, mas é um certo nível de sonambulismo, né? Então, ó, você veja o que ele diz aqui, que percebe-se que o magnetismo penetrou no cérebro quando um ligeiro sobressalto acontece na borda da pálpebra superior. A partir desse momento, continuando a magnetizar, sabe-se que surgirão os fenômenos magnéticos, né? Então, que essa questão da pálpebra é a parte mais sensível, né, da gente ver, mais fácil. Às vezes, o sonambulismo é precedido de fenômenos singulares. A alma tem prazer em sentir e observar o fluido magnético penetrar nos órgãos físicos e depois anseia pela liberdade, né? Então, isso é o que os sonâmbulos diziam, né, que eles se emancipavam e gostavam de ficar vendo, né, os fluidos magnéticos saírem do magnetizador, penetrar no corpo dele, né, e tal, ficava ali, depois é que ia fazer um trabalho, se fosse pedido, né, para olhar os órgãos ou alguma coisa, né, mas eles tinham esse prazer de ficar vendo, né, sentindo aquele fluido penetrar no corpo dele. E aí o Deleuze, no livro dele, Instruções Práticas sobre Magnetismo, ele diz: vale mais empregar o magnetismo a grandes correntes, que não carrega a cabeça com preferência às demais partes, quando ele está se referindo a tentar fazer o paciente entrar para o sonambulismo, né? Que a gente vai ver, a gente faz passe assim longitudinal, não é só em posição, né? Então, é isso que ele está dizendo, vale mais colocar o magnetismo a grandes correntes, quer dizer, fazer uma magnetização não só na cabeça, né? Porque se não faz só na cabeça, carrega demais ali, e aí pode o paciente até passar mal, né? E fazendo esse passe, que é da cabeça e indo para baixo, que a gente vai ver depois quando entrar na parte do sonambulismo mesmo, pode-se, então, ele diz, sem nenhum inconveniente, passar 5 ou 6 vezes, a muito pouca distância, a ponta dos dedos por diante dos olhos, com o fim de dar maior intensidade ao som. Essa é a técnica que ele usava, só para vocês terem aí, né, na manga, para quando a gente entrar nessa questão mais na prática. E também ligado a isso, né, e é o que a gente comentou na aula passada lá, que o Sérgio falou como essa parte moral, então tem lá, na Revista Espírita, junho de 1867, uma comunicação bem longa, uma mensagem do espírito Equineman. Então, vamos ver a nota de Kardec ali embaixo. O senhor Kineman, desencarnado em 1867, quer dizer, no mesmo ano em que ele publicou a mensagem, embora partido há pouco tempo, revela-se desde o início e sem a menor hesitação como um espírito de incontestável superioridade. Apenas liberto da matéria, que não parece ter deixado sobre ele nenhum traço, promete a seus irmãos da Terra ser um bom conselheiro, a mais, né? E ele tinha sido, esse Kineman tinha sido um magnetizador. Então, eu peguei só um trecho ali dessa mensagem que é bem longa, e ele disse, lá no final da mensagem, de tudo isso concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo espiritismo, é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura, né? Então, saúde moral também.
né? Só para dizer para o Sérgio ver que não somos nós que estamos inventando isso. Até eu estou ficando rouca, acho que o Pereira me passou o rouquidão dele aí pelo Meet aqui. Você que assimilou. Acho que sim. Entrei em sintonia com você, me danei daí. Ai, meu Deus. Então, agora nós vamos falar sobre o sono magnético e o corpo fluídico, tirado do livro daquele Albert de Rochat, que nós vimos há pouco, né? Nesse livro, As Vidas Sucessivas. Então, está lá no capítulo 1 da segunda parte. Qualquer problema aí com as rouquidão, eu mando umas energias aí para dissipar, tá? Pode mandar, Sérgio. Então, aí que eu falei já bastante na aula que a gente teve lá do estudo da Revista Espírita, né? E agora minha voz já está falhando. Então, só para a gente trazer, porque esse Albert Rochat era estudioso, como a gente viu, né, dessa parte do sonambulismo, ele colocou várias pessoas em sonambulismo, os sujet, né, que eles chamam, para fazer um estudo mesmo de vidas passadas e tal, né, tentar comprovar alguma coisa e tal, né. Ele não teve muito sucesso nas comprovações, mas ele estudou muito, né, e observou bastante como é que eram essas fases para entrar no estado de sonambulismo. Então, ele chama de os estados da hipnose, né? Na verdade, era o magnetismo. Antes de expor minhas experiências sobre a regressão da memória e a pré-cognição, né, que é a capacidade de prever as coisas, não, farei um rápido resumo de como o magnetismo age habitualmente sobre os sensitivos que estudei. Né? Então, fica bem nítido que era o magnetismo mesmo, né? Embora ele tenha chamado de hipnose. Sob a influência de passes longitudinais, que é aquilo que a gente falou, vai colocando até a altura do abdômen, vai de novo, vai, né? Exercidos de cima para baixo, combinados com a imposição da mão direita sobre a cabeça do sujeito, né? Sentado diante de mim, produz uma série de estados semelhantes à vigília, mas apresentando cada uma das características específicas que servem para denominá-los e que se sucedem sempre na mesma ordem. Então, sempre que ele magnetizava com essa intenção, ele via que ia passando por essas diversas fases, né? Esses estados são separados por fases de letargia. Então, cada estado era então entrava num certo estado, num certo nível de sonambulismo, depois ele continuava magnetizando, aí entrava numa fase de letargia. Depois que parecia essa letargia, ele diz ali, ó, com a aparência do sono habitual, que permitem distingui-los nitidamente uns dos outros quando o sujeito, bastante envolvido, não queima as etapas, né? Então, às vezes, acontecia de não entrar, de não perceber todas as fases, né? Mas, normalmente é assim. Então, tinha uma fase, daí, antes de vir a segunda fase, tinha uma fase de sono, né? Que ele chama de letargia ali. Depois entrava na fase seguinte, e assim ia. Depois, entre a segunda fase e a terceira também tinha um estado de sono, e assim ia, tá? Então, eis, sumariamente, a enumeração dessas características específicas e sua associação. Então, o primeiro estado é vigília, né? O paciente está ali, normal, tá. Então, veja, essa é uma nomenclatura que ele usa, que é diferente da nomenclatura do Kardec. Então, o nome que ele dá não importa, importa é para a gente entender que existem vários níveis, né? Nós trouxemos só para isso, para perceber que existem vários níveis de sonambulismo. Então, o primeiro estado, que chama, depois da vigília, é o sonambulismo, mas, na verdade, não é o sonambulismo profundo do que o Kardec se refere, tá? Então, ele diz, o sujeito parece uma pessoa desperta, gozando de todas as suas faculdades. No entanto, é bastante sugestionado e apresenta o fenômeno da insensibilidade cutânea que persiste em todos os estados seguintes. A memória é normal. E esse estado, pelo que eu entendo, é o estado que normalmente, quando a gente está aplicando passe e as pessoas mais predispostas a entrarem nesse estado, e mesmo quando a gente provoca, é o primeiro estado que aparece e que ele já é suficiente para fazer até uma regressão de memória e tudo.
né? Mesmo nesse estado aí. E aí é importante aí, bastante sugestionável. Então você consegue sugestionar bastante o paciente. Então, se você quer fazer, se o paciente tem vontade, por exemplo, de se livrar de um vício e não tem força suficiente, esse é o estado que a gente já é o primeiro estado e que já a pessoa fica bem sugestionável e é suscetível a isso. Diga, Ô, Fran. Sônia, eu lembrei agora que eu já passei por isso contigo e com o Pereira. De passe magnético contigo já aconteceu. E o Pereira também. Eu estava agora tentando associar como paciente, né? Sim, E sim. já passei, já acabei de identificar. Isso aí mesmo. Então, vamos ver para frente. Terceiro estado é o estado que ele chama de rapport. O sujeito não percebe ninguém além do magnetizador e das pessoas que o magnetizador colocar em relação com ele. Então, se entrar alguém no local, conversar com o magnetizador e sair, o sonâmbulo não percebe, a não ser que o magnetizador apresente, né, e imponha o seu magnetismo também naquela pessoa, e aí ele começa a perceber a outra pessoa, né? Então, nesse estado de rapport é justamente a relação magnética, como o sonâmbulo só está em relação magnética com o magnetizador, ele só vai perceber o magnetizador, tá? Ou quem o magnetizador puser em relação também, né? Apresenta a sensação de bem-estar bastante pronunciada, diminuição da memória normal e a diminuição da sugestibilidade. Já não é tão sugestionável nesse terceiro estado, né? Então, aquele primeiro nível é que é o mais sugestionável. A sensibilidade começa a se exteriorizar em uma camada paralela ao corpo, situada a cerca de 35 milímetros da pele, ou seja, vê os eflúvios exteriores dos corpos organizados dos cristais. Então, veja só essa parte, ó. Ele fez experiência em que ele tocava no paciente, cutucava o paciente não sentia nada. E se ele tocasse a 35 milímetros, quer dizer, 3,5 centímetros da pele, com uma agulha, o paciente dizia, ai, né? Sentia, tá? Então, ele não sentia mais na própria pele, ele sentia mais afastado, 3,5 centímetros, porque ele estava com a sensibilidade também exteriorizada. E essa outra questão ali, ó, o sujeito vê os eflúvios exteriores dos corpos e dos cristais. Então, ele vê a aura, né? Digamos assim, de todos os corpos, sejam animados ou inanimados, tá? Outro estado, seguinte, simpatia ao contato. A sensibilidade continua a exteriorizar-se e pode-se constatar uma segunda camada sensível a 6 ou 7 centímetros da primeira e de menor sensibilidade. O sujeito experimenta as sensações do magnetizador quando ele se coloca em contato com ele. Então, se o magnetizador não estiver bem, o sujeito já vai perceber. A sensibilidade cutânea desaparece, assim como a memória dos fatos, já não está mais se lembrando dos fatos da vigília. Elas não reaparecem nos estados seguintes, mas a memória da linguagem subsiste nesses estados, já que o sujeito pode conversar com o magnetizador. Então, a única relação que tem é da conversa, mas ele esquece, por exemplo, quem ele é, porque ele começa a se sentir como um espírito, daí, né, nesse estado já. Então, vamos para o próximo. Simpatia à distância. Então, nesse estado, o sujeito percebe todas as sensações do magnetizador, mesmo sem o contato com ele, desde que a distância não seja muito grande. Ele não mais vê os eflúvios exteriores dos corpos, mas vê os órgãos internos dos seres vivos. Então, veja que para enxergar os órgãos internos, ele tem que estar num sonambulismo mais profundo, né? Então, nessa fase também não é mais no anterior, ele era pouco sugestionável, agora não é mais nada sugestionável e perde totalmente a memória de sua vida atual. Não conhece mais do que 2 pessoas, o magnetizador e ele próprio. No entanto, não sabe os seus nomes. Tá? Então, ele está mesmo como espírito daí, nesse estado, já, bem profundo. Daí, claro, ele diz, para trazer de volta, tem que estar
passes transversais, passes dispersivos, né? E daí ele vai voltando na ordem inversa do que foi, né? Vai voltando para estado de vigília, né? Tá? Então, lembrando que entre um estado e outro, sempre tem o estado de sono, tá? Então, isso é só para conhecer, né, que nós, por exemplo, nunca chegamos a entrar levar o paciente num estado assim tão profundo, até porque a gente não tem esse objetivo, assim, né, aprofundar tanto. Mas aquele primeiro estado que é de ficar mais sugestionável e o próximo, e de que já começa a se desligar um pouco e lembra, começa a ter condições de fazer uma regressão de memória, né, como espírito, assim, daí já, né, mas o quarto e o quinto não, a gente não chega a colocar, assim, né. Mas tem alguns trabalhadores, né, que o magnetismo se dedicam mais para o sonambulismo, que eles conseguem levar o paciente, né, ou provocam, né, isso, e que também não é todo paciente que consegue chegar no sonambulismo mais profundo, né. Então, a maioria dos que têm sensibilidade entra no primeiro e segundo estágio, mas os outros já não são tão, não é todo paciente, né, todo aquele que tem essa sensibilidade que consegue aprofundar tanto, né, e também não existe, assim, um objetivo nosso de fazer com que ele enxergue os órgãos internos, etc., como acontecia antigamente, né. Mas, mesmo assim, citando, por exemplo, a Adilson Mota, e ele trabalha com isso, e ele usa uma sonâmbulo, né, uma sonâmbula, no caso, para ajudar no tratamento dos pacientes mais complicados. Então, agora nós vamos falar sobre a psicoterapia regressiva espírita, né? Então, a gente sabe que no movimento espírita, normalmente, há um medo, assim como existe o medo do magnetismo, o medo do sonambulismo, existe o medo também da terapia regressiva, né? Ah, não se pode fazer, é perigoso, blá, blá, blá. Mas a gente, claro, como tudo, até para lidar com a mediunidade, ou lidar com tudo dessas questões espíritas, a gente precisa do estudo, né? Do estudo, da vivência. Então, é óbvio que se você for lidar com a mediunidade sem estudar, também você vai só fazer bobagem, né? Então, a gente pode se basear, por exemplo, no Jorge André, que foi um médico, psiquiatra, espírita, pesquisador, expositor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, viveu de 1916 a 2017, né? Tinha quase 101 anos quando desencarnou, e era lúcido até o final. Escreveu vários livros, várias obras, estão aqui algumas delas, né, mais conhecidas: Forças Sexuais da Alma, que ele escreveu em 78, Visão Espírita das Distonias Mentais, bem interessante, que tem o esquema que a gente costuma usar, que são círculos, assim, concêntricos, né, mostrando, por exemplo, o espírito no centro, o espírito essência, né, e em torno, os círculos mais internos são a memória, o inconsciente, assim, arcaico, né, que são das vidas anteriores, e depois, mais para fora, vem o subconsciente e tal, até vir a memória de vigília, né. Então, ele, nesse livro, ele comenta daqueles pontos que a gente usa e comenta aqui com vocês às vezes, né? Aqueles pontos de situações que não foram trabalhadas e que foram traumas de outras vidas, né? Que precisam ser trabalhados. Então, esses pontos, às vezes, eles ficam vibrando e ali que dá as distonias, como ele diz ali, né? Distonias mentais, mais leves ou mais graves, né? E que a gente pode ajudar, às vezes, até dessa psicoterapia regressiva, né? Outro livro que ele escreveu, que é bem conhecido, é a Dinâmica Psi, e outro, a Ressonância Espiritual na Rede Física, né? Interessante esses livros, vale a pena. Então, daí tem um livro, Psicologia Espírita, que ele escreveu, são 2 volumes, um ele escreveu em 78,
e o segundo volume em 1990. Então, nós vamos ver o que ele escreveu, algumas coisas aqui que nós trouxemos, né, que está nesse segundo volume, no capítulo Quem Tem Razão. Então, ele diz: nas vidas pretéritas encontraremos os motivos de tanta dissonância e tantas inexplicáveis neuropsicoses. Sem recorrermos aos fatos das vidas pretéritas em equilibrados métodos, pouco conseguiremos. Então, você vê, ele era favorável a fazer essa regressão para, não por curiosidade, jamais, né? Mas para resolver coisas que já estavam, esses núcleos que já estavam vibrando e causando distonias, que a gente possa ir chegando cada vez mais perto até que a gente consiga resolver, né? Então, ele continua: se o bloco de energias do doente for bem canalizado, compreendido e equacionado diante de uma terapia regressiva, muito pode fazer aos sofredores dessa faixa. Não conseguiremos visualizar, na atualidade, melhor método a fim de entender as distonias psíquicas, principalmente os componentes neuróticos. Isso ele escreveu em 1990, não faz tanto tempo assim, de lá para cá também não tivemos grande evolução, principalmente no movimento espírita, né? Então, dá para dizer que é bem atual isso aí, né? O método da terapia regressiva exige que, ao ser demarcada uma ilha doente, lá, aquele núcleo lá, né, no psiquismo de profundidade, sejam colocadas em seu foco de emanação construções positivas, né? Laborterapia, conduta sadia, pensamentos construtivos, técnica de meditação, até de yoga, ele fala, né, vivências de propostas espíritas, espiritualistas, etc., a fim de tentarmos neutralizar as fontes desarmônicas e construir núcleos de alma que possam responder por impulso harmônico nas células nobres da organização humana. E, então, é importante, né, que a pessoa tenha passado, nesse caso, pelo estudo da mediunidade, tenha treinado, né, se o organizador quer fazer isso, ele tem que ter treinado, inclusive, a conversa com espíritos desencarnados, porque aí ele já compreende melhor o psiquismo, né, espiritual, e aí fica mais fácil, claro, quanto mais ele estudar, em termos de evangelho, né, vai amplificando, fazendo treinamento, por exemplo, para diálogo fraterno, tudo isso vai ajudar, né, para que na hora que o paciente estiver fazendo uma regressão, às vezes até meio espontânea, quase que nem precisa, às vezes, direcionar, né, se o paciente, às vezes, está no ponto de resolver aquilo, ele, às vezes, consegue ir lá, né, ou então ele tem medo de ir, ele tem que também respeitar e aos poucos, né, não forçar, porque, às vezes, ele ainda não está maduro para resolver aquele problema, né, mas quando ele já está com um problema incomodando, normalmente já existe até um tropismo para aquilo. Ele vai naquele ponto lá e acaba revivendo aquela situação, né? E aí você tem que saber como você vai colocar para o paciente, para ele enxergar de fora aquela situação, para ver que aquilo já ficou lá no passado, que aquilo já foi resolvido, como você faz com o espírito, né? Que sofreu lá numa situação, desencarnou de um certo modo, porque alguém matou ele e tal, e aí você vai conversar com ele, explicando que aquilo ficou lá para trás, que aquilo foi um aprendizado, que ele tem que olhar de outra forma, que agora já tem condições de entender, de perdoar, de uma série, né? Todas essas questões têm que ser trabalhadas para ir dissolvendo aquele núcleo, aquele trauma que ficou ali, né? Preenchendo com amorosidade, com perdão, com tolerância, com todas as virtudes da alma, né? Então, vamos continuar. Mais um, Pereira. Esse aqui já foi. Então, conclusão: o magnetizador que deseja utilizar, além das técnicas para o tratamento do campo vital e do corpo físico, a regressão de memória para tratar esses casos emocionais complexos, deverá ter conhecimento profundo da doutrina espírita e de diálogo, para preencher esses núcleos da alma com essas noções positivas. Bom, então, é isso. Hoje foi mais longuinho, né? Bastante informação. Estamos aqui à disposição para se a gente souber responder as perguntas que vocês queiram fazer, né? Estamos aqui.
Deu para entender alguma coisa? Então, hoje é a nossa última aula teórica, né? A próxima já é presencial. Então, nós vamos já começar com um passe dispersivo, né? Até, para eu não falar muito depois, que a Sônia vai ficar brava com a minha rouquidão, eu vou apenas dizer o seguinte: na próxima aula, nós estaremos fazendo lá no segundo andar, semana que vem. Primeiro andar, primeiro Primeiro andar. andar, eu falo segundo, mas é o primeiro piso lá. Não é o térreo, é o seguinte. É o seguinte, aí eu peço a gentileza as pessoas chegarem até as 4 horas, possível, porque se nós estamos fazendo a apresentação lá em cima, não tem como nós parar toda a programação para ir abrir a porta lá embaixo. Fica difícil, né? Então, procurar chegar até as 4 horas, porque nós vamos gravar os estudos, gravar tudo, senão vai ter que parar tudo lá para descer lá, é meio complicadinho. Então, dentro dessa possibilidade que as pessoas chegam até às 16 horas lá. Tá bom, gente? Tem alguma dúvida? Eu acho que o termo sonambulismo remete a gente a outra dimensão, assim, né? Então, quando a gente foi ali lendo um pouquinho mais para frente, aí percebe o quanto é natural. Eu acho assim, não é nenhuma dúvida, é só assim, porque eu tinha ficado com dúvida e depois melhorou para mim, assim, porque essa questão até mesmo da terapia regressiva eu já sessões, para mim foi muito importante. Durante os passes, né, que eu tive contigo, com o Pereira, também foi muito importante. E algo que se torna natural ali no momento. Conscientemente, você não pensa assim, nossa, eu estou sonambúlico, nossa, eu estou num sonambulismo, né? Mas o nome ali, sonambulismo, ele remete a uma outra situação, a qual, na verdade, é muito natural, assim, não Então você existe vê, mas você vê que para fazer a regressão, você não chega a entrar num sonambulismo profundo, porque o sonambulismo profundo, quando a pessoa retorna, ela não lembra de nada. E não é o que acontece, né? Você entra num nível, né, em que você Até porque é consegue. importante lembrar, né? A função é lembrar, acredito eu, que quando a gente passa por essas situações, você vê situações lá a qual você precisa lembrar para tratar e melhorar isso, né? Essa questão, assim. Então, porque até durante esse estado, você vai ouvindo o magnetizador e vai tendo um novo olhar sobre aquela situação que você está vivenciando ali no momento, mas com alguém te orientando, né? Dizendo, veja isso, veja de outra forma, veja não sei o quê. Então, você vai remodelando aquilo, né? É interessante assim, porque o Jorge André coloca lá o vórtice e potencialização. São núcleos energéticos que são gravados lá no passado. O que são esses núcleos? São sentimentos, tanto positivos como negativos, mas o que mais incomoda é os negativos, né? Então fica gravado. Mais cedo ou mais tarde você tem que resolver isso. As reencarnações, às vezes, ela proporciona, vai se aproximando, quando reencarna, muitos daqueles que estavam lá, você passa pela experiência para você resolver. Mas, que nem o Jorge André coloca, e nós temos percebido isso, eu atendi várias pessoas, quando você faz, ele vai naturalmente lá, você encontra onde está aquele vórtice, aquele núcleo energético, e você trabalha aquilo ali, é um salto muito grande no processo do tratamento. Às vezes é dessa vida mesmo. Eu tratei um rapaz que ele é problema de droga, e ele foi entrando, e aí ele viu uma coisa que incomodava ele quando ele era criança, 7, 8 anos, quando ele utilizou a primeira droga lá, com coqueiro, né, droga lá e vendendo droga. Quer dizer, aquilo para ele era uma coisa que incomodava. E aí, às vezes, vai para outras vidas. Mas é tudo natural, nós não provocamos assim, falar agora você vai. Quem passou pelo tratamento sabe disso, que não colocamos assim. O que nós induzimos é só assim, olha, vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas depois que está lá naquela situação. Jamais nós induzimos assim, ó, vai lá no ano de 1900, não sei o quê, 1800, nós não fazemos isso. As coisas acontecem naturalmente. E é muito bonito, muito bacana. Para quem já participou, eu acho que aqui tem outras pessoas que participaram, e o resultado também é muito,
muito gratificante. Mais alguma pergunta? Eu só gostaria de saber, não teremos nenhum recesso, né, Sônia e Pereira? Seria já na Teremos, próxima. sim. Não, agora não, mas nós vamos ter final de julho. Final do mês de julho a gente faz recesso, a não ser que vocês não queiram. Então, a próxima semana normal presencial. Isso. Certo. Eu estava olhando aqui, é o final de semana do próximo sábado, é dia 2, e é meu aniversário de casamento. Eu preciso ver se eu vou conseguir. Ah, meu Deus. Porque se ia viajar, alguma coisa? É. A gente ia viajar, aí eu preciso ver ainda se tá tudo Bom. certo ou não. Bom, de qualquer Mas jeito, não tem, não teria problema. Diga. o conteúdo não tem como a gente rever depois, né? Sim, o Pereira vai tentar. Vamos gravar. Porque na Mas verdade é prática, né? Só Mas que o a gente- exercício não tem como, você tem que fazer o exercício. Uhum. Não, mas pelo menos para saber, né, o que mas a deveria. gente vai, veja, nós vamos entrar nos primeiros, né, exercícios de dispersivo. Aí nós vamos ter repetindo sempre, sempre repetindo, né? Claro que a gente vai fazendo aos poucos para que a pessoa vá conseguindo assimilar e tornar automático aqueles movimentos, né? Então, é importante estar na aula e praticar, né? Para fazer da forma correta, não haver erro, nada como fazer no presencial e se corrigir ali na hora, né? Mas se você falta só um, no seguinte nós repetimos e você faz também do mesmo jeito, né? Só que daí vai fazer mais de um, o do dia e o da semana anterior, mas não tem problema, tá? Aí você pega o seu marido e faz expressivo nele. Treina. Não tenha dúvida, nenhuma disso, Pereira. Eu vou fazer dispersivo aí. Senta aí na cadeira. Que mais? Mais alguém quer perguntar? Então, se ninguém quer perguntar, podemos encerrar, né? Quem gostaria de fazer a nossa oração final?